Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago para vocês os 4 recheios que eu mais utilizo aqui nos meus bolos, tá bom? São recheios com uma textura que você pode usar no bico de confeitar e fica maravilhoso, tá bom? Eu trouxe o brigadeiro, tá bom? Você vai aprender o ponto correto do brigadeiro para colocar no saco de confeitar, ficar com aquela textura bonita, tá bom? Trouxe o de ninho, que é o queridinho hoje em dia, né? Trouxe o prestígio e trouxe o de morango, tá bom? Que alguns chamam de bicho de pé, né? Quando vai fazer para enrolar. E eu trouxe esse recheio porque esses recheios, né? Porque são os mais pedidos aqui. Com eles, você pode estar brincando, fazer várias, como que eu posso dizer? Você pode utilizar de várias formas. Você pode pegar o bolo de chocolate e colocar o brigadeiro de morango por cima e colocar umas raspinhas de chocolate, fica maravilhoso. Você vai chamar esse bolo de sensação, né? Aí você pode usar também no de chocolate o prestígio e assim por diante. Você tem que usar a sua imaginação, né? E eu tô muito feliz porque os meus bolos estão fazendo sempre muito sucesso aqui na região onde eu moro. E eu sei que eu posso acrescentar na vida de muitas pessoas ensinando o que para mim tá dando tão certo, né? Por que não passar adiante, não é verdade? Né? Deus é maravilhoso e se Ele tá me abençoando, Ele pode abençoar você também, tá bom? Esquece a crise, não tem crise. Crie, apenas pense em criar, tá bom? Deixa a crise para lá, porque com comida, com alimento não tem crise. É só você ter coragem, arregaçar as mangas que dá tudo certo, tá bom? Vamos lá então, vamos parar de conversa e vamos para a receita. O primeiro recheio que nós vamos fazer é o de brigadeiro. Vou colocar na minha panela 2 caixinhas de leite condensado. Gente, é muito importante vocês usarem uma panela de alumínio bem grosso, tá bom? Para doce é muito importante, porque evita do seu doce queimar. E aí eu vou colocar 4 colheres de sopa bem cheias de chocolate 50%. Eu gosto de misturar primeiro o leite condensado e o chocolate, porque evita de ficar gruminhos, porque o chocolate ele é um pouco difícil de dissolver quando você coloca o creme de leite junto. Por isso que eu prefiro colocar dessa forma. Depois de estar bem misturadinho o leite condensado com o chocolate, aí sim a gente coloca o creme de leite. São 2 caixinhas, tá bom? E acabou não dando tempo de filmar, mas eu acrescentei também uma colher de sopa bem cheia de margarina sem sal, tá bom? É porque a bateria do meu celular acabou e aí não deu tempo de mostrar. A gente vai levar pro fogo médio baixo e aí vamos mexer sem parar, até começar a engrossar e a gente perceber que está aparecendo o fundo da panela. Como vocês podem ver, eu dei uma adiantada no vídeo, vou fazer assim todos para não ficar muito longo, né? Ó, já engrossou. Como a gente não quer o ponto de enrolar, quando tiver grossinho e a gente começar a conseguir ver o fundo da panela, rapidamente você vê o fundo e não fica aquele caminho aberto, tá bom? Você vê o fundo, mas ele se fecha. Então, esse é o ponto do brigadeiro de colher. Aliás, o ponto do brigadeiro que, na verdade, você vai poder usar no bico de confeitar. Porque depois que ele esfria, ele dá uma boa engrossada, tá bom?
Não se engane, não pense que tá errado o ponto, é assim mesmo. Porque a gente vê assim, bem molinho, dá a impressão de que não vai dar o ponto certo, né? Mas quando ele esfria, ele fica na textura perfeita, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de utilizar, gente, esses potes de sorvete, porque eles são muito bons. Como a gente tá sempre comprando sorvete aqui em casa, que meus filhos gostam muito, então eu vou guardando esses potes e aí eu deixo para utilizar nos meus recheios. Ó, tá vendo? Ele tá bem molinho, mas é esse ponto mesmo, tá? Quando ele esfriar vai ficar perfeito. Agora a gente vai fazer o brigadeiro de morango, tá bom? Vamos colocar também 2 caixinhas de leite condensado. E aí vocês utilizem o leite condensado da marca que vocês gostarem, tá? Quando é para fazer cobertura de bolo, recheio, eu não me importo de usar um que seja mais ralinho, tá? Porque o que importa é a gente colocar um chocolate bom, um produto de boa qualidade. O sabor fica maravilhoso da mesma forma, tá bom? Aqui, depois das 2 caixinhas de leite condensado, eu tô colocando 8 colheres de Nesquik, tá bom? Porque eu prefiro usar o Nesquik, eu acho que fica mais gostoso, mais saboroso, tá? Eu já fiz com outros pós, outros preparos, aquele da Mavalério, aquele preparo que tem também sabor morango, mas eu não gostei, não ficou uma textura legal, o sabor dele é muito intenso, ele é muito bom para fazer... esqueci agora, gente. É mousse. É bom para fazer mousse, mas para brigadeiro eu não gostei nem um pouquinho. Agora o Nesquik fica um sabor suave, a textura dele fica maravilhosa, tá bom? Então coloquei as 8 colheres de Nesquik, 2 caixinhas de creme de leite e uma colher bem cheia de margarina sem sal. Vamos levar para o fogo, mexendo sem parar. Fogo sempre baixo, tá, gente? Nessas horas tem que ter paciência mesmo. O segredo de um bom brigadeiro é ter paciência e mexer bastante no fogo baixo, tá bom? Então, aqui, ó, ele já tá quase dando ponto, já tá grossinho. A gente vai mexer só mais um pouquinho e já vai desligar o fogo. Tá bom? A gente começa a raspar, ó, em volta e percebe que já dá para ver o fundo da panela. É assim mesmo. Vamos passar para um pote. E uma coisa que eu não falei, tá? Depois que você terminar de colocar o seu brigadeiro no pote, coloca um filme plástico por cima, tá? Eu acabei não filmando, mas eu coloquei. No último brigadeiro eu vou colocar e vocês vão ver. Agora a gente vai para o nosso terceiro recheio, que é o ninho. O ninho, que é o queridinho, né? Esse recheio é maravilhoso. Ele combina tanto com bolo massa branca quanto de chocolate. E é muito pedido, tá? Então, são 2 caixinhas também de leite condensado. Duas caixinhas também de creme de leite. Esse recheio fica maravilhoso, porque imagina, né? Leite condensado, creme de leite e o ninho, que tem um sabor maravilhoso, não tem como ficar ruim, né, gente? E aí a gente vai colocar 6 colheres bem cheias do nosso leite ninho. Prontinho. Feito isso,
Vamos acrescentar também uma colher bem cheia de margarina sem sal. Vamos misturar e vamos levar também para o fogo baixo. Agora, uma coisa que eu tenho que falar é que esse brigadeiro, ele tem uma tendência a grudar um pouquinho, a queimar um pouquinho no fundo da panela, tá bom? Por isso, tem que mexer sem parar, tá bom? E por isso que é importante também uma panela de alumínio grosso, tá bom? Porque evita do seu doce queimar. O ninho e o prestígio, eles têm uma tendência a querer grudar um pouquinho no fundo da panela, dar uma queimadinha. Mas isso não acontece se você estiver usando uma panela boa, né? E mexer sem parar, tá bom? No fogo baixo, que é importante também. Aqui, ó, já começou a engrossar e você consegue ver o fundo da panela rapidamente. Esse é o ponto. Nesse momento, a gente já pode desligar o fogo e passar para o nosso pote. Não esquece de colocar o filme plástico, tá bom? Porque evita de formar aquela casquinha. Uma natinha, né, que forma, né, quando a gente deixa o brigadeiro, um creme assim, sem... E se tampar, colocar tampa, aí ele vai soar. Por isso que tem que colocar o filme, porque o filme você encosta e ele não soa, tá bom? Você deixa ele esfriar assim, você não coloca a tampa. Deixa para colocar a tampa só depois que ele tiver frio, certo? Vamos para o nosso último recheio, que é o prestígio. Gente, como vocês podem ver, eu não lavei a panela, porque o que eu fiz foi, antes desse, foi o ninho. Então, não há necessidade de lavar a panela, porque eu já tô fazendo na sequência, tá bom? E o ninho não vai alterar em nada o sabor do prestígio, tá bom? Então, eu coloquei na minha panela 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas também de creme de leite. E eu vou estar utilizando para essa receita 100 gramas de coco em flocos. Coco seco em flocos, tá bom? Se vocês quiserem usar outro, pode usar, não tem problema. Inclusive o úmido e adoçado, como vai bastante creme de leite, ele não fica muito doce, não fica enjoativo, tá bom? Pode estar utilizando, é porque o que eu tinha aqui em casa era esse, porque eu compro um pacote grande, então não tem problema, tá bom? Utilizar do úmido e adoçado. Agora vamos mexer sem parar, tá bom? Para não ter perigo de queimar, de grudar na sua panela e você perder, porque aí você vai sair num prejuízo, né? Se grudar na panela. Ó, a textura dele já tá grossinho. A gente já consegue ver o fundo da panela quando raspa. E é isso, ele começou a engrossar. Você viu o fundo da panela, já pode desligar e passar para o pote. Um dos bolos que eu mais vendo aqui, gente, quando é bolo recheado, né, para festa, é o prestígio. Eu não sei se é porque eu gosto muito desse bolo, então eu acabo sempre indicando esse. Quando a cliente pede minha opinião, né, qual o bolo mais gostoso, eu sempre falo prestígio, gente. E aí tá, gente, o resultado final. Aqui meus brigadeiros já estão frios, olha a textura. Alguns já não tá cheio porque eu fiz de noite, né, na véspera e eu usei já bastante, né, no dia seguinte. Então, por isso que principalmente de brigadeiro não tem tanto, porque eu uso muito, tá?
E esse aqui é o Prestígio, esse último. E ele vai ser para fazer um bolo Prestígio. Daqui a pouquinho eu vou estar fazendo esse bolo. E aí eu coloquei num saco de confeitar para mostrar para vocês como fica perfeito, como fica maravilhosa a textura, tá bom? Fica muito bonito, né? Dá para você trabalhar tranquilamente com um bico de confeitar, que fica perfeito. E aqui estão meus potes cheinhos. E aqui são alguns bolos, gente, que eu coloquei no finalzinho para demonstrar para vocês o que dá para estar fazendo com esses recheios, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar. E é isso aí, gente. Boas vendas e sucesso para nós!